Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon do Serviço Magnético. Alguns se disseram, o que realmente é a canalização? Como ela funciona dentro do humano? E nós dissemos nesse ponto que é uma corrente de intuição. Então, para poder canalizar, o ensinamento é este: você aprende a reconhecer a intuição e começa a permiti-la de uma forma melhor, para formar coisas que fazem sentido para você. Isto é canalizar. Essa canalização em particular, meu parceiro diz agora para mim, você precisa dar um título a ela. Isto não é algo que nós normalmente fazemos com a intuição, mas o faremos agora. Você poderia dizer, bem, é muito bom ter um título e um tema em todas essas mensagens para que nós possamos ter uma ideia do que se trata. Você está consciente de que vocês dão título a cada pensamento intuitivo que vem a vocês? Neste momento, o título foi e é e permanecerá. O que foi aquilo? Este é o seu título. É isso que eu quero fazer com isto. O que foi aquilo? Mas eu darei um título de qualquer forma. Eu chamarei de o quebra-cabeça. É uma grande história, e é uma história da consciência humana, e a forma como vocês pensam, a forma como vocês agem, e o que realmente ocorreu. É tão interessante, não é? Quando vocês dão uma olhada na humanidade e no que eles acreditam. Que mesmo hoje, neste momento, há um consenso. O consenso é entre aqueles que fazem esse tipo de consensos, o de que a humanidade em geral acredita no pós-vida. Estatisticamente, eles dizem que mais de 80% dos bilhões que estão aqui e que chegam e vão embora diariamente, eles acreditam no pós-vida. E isto, meus queridos, é intrínseco, isto é inato, é isso, com isso que vocês vêm. E, portanto, há a semente já da crença de que há mais. Isto, então, daria a você perguntas a respeito do que está lá, que poderia criar aquilo, talvez uma alma. E este é o consenso também. Quase que universalmente, neste planeta, ao longo de todos os sistemas de crença, há aquilo que é um veículo que você dirige, você está aqui por um tempo, e então você vai adiante. Então, esta é a premissa, imediatamente. Mas o que é interessante, neste ponto do tempo, é que vocês têm livre-arbítrio em qualquer momento para examinar essas coisas, para olhar essas coisas, fazer as perguntas. Eventualmente vocês o fazem. Vocês poderiam pensar que o livre-arbítrio seria uma ideia muito positiva. Eu tenho livre-arbítrio, você diz. Eu posso ir em qualquer lugar que eu quiser. Eu posso escolher qualquer vibração que eu quiser no planeta. Eu não sou forçado em nenhum sistema de crença. Eu posso ir e fazer o que eu quiser com a minha própria consciência. Em meu próprio momento particular, eu sei no que eu quero acreditar, eu tenho livre-arbítrio. Parece tão positivo e, no entanto, meus queridos, ele se torna, ao invés disso, uma frustração, um quebra-cabeças. E o motivo é porque vocês estão, meus queridos, em uma baixa consciência, onde aquilo que vocês não compreendem está além do véu. E, portanto, quando vocês chegam a ser adultos, isto então se torna um quebra-cabeças. Agora, em um estado de consciência baixa, o quebra-cabeças já foi resolvido por muitos, mas eu não cheguei lá ainda. Quando você nasce neste planeta,
E enquanto criança, você tem muitas oportunidades para observar o quebra-cabeças. Vocês não refletem sobre essas coisas conforme vocês crescem. Na verdade, não. Vocês podem ouvir sobre elas e ter palavras a respeito delas. Você pode até mesmo ter aprendido canções sobre isso, mas vocês não fazem reflexões com seu intelecto até que você tem uma certa idade. Depois de 6 ou 7 anos de idade, vocês têm então um modelo, que não necessariamente é espiritual, mas um modelo de algo similar. E nesta cultura, tem sido chamado de Papai Noel. Papai Noel, que sabe de tudo, que vê tudo, conhece você, conhece seu nome, sabe onde você vive e sabe se você é bom ou mau. Eu estou certo. Este é o modelo do Papai Noel. E dependendo do que você faz como criança, é dito a você que haverá presentes ou nenhum presente. Então, já aí está um setup, uma força invisível que sabe quem você é, está olhando para você e está pronto para julgar. Bom ou mal? Presentes ou não? A premissa está lá e a criança acredita nela. Durante todo o tempo, nesta ilusão, por trás da ilusão, frequentemente há um conjunto de pais amorosos que apoiam isso e eles não são a ilusão. Frequentemente, eles são aqueles que oferecem os presentes, independente de qualquer coisa. Eles são aqueles que continuam a ilusão porque é divertido e porque pode haver surpresas e muito amor. Esta é a premissa do Papai Noel. E quando você tem cerca de 7 ou 8, talvez, um pouco antes, um pouco depois, a verdade é revelada, você tem idade bastante para saber, e eventualmente, tudo bem, você percebe que é um engano, e você então usará isso com seus filhos também. Mas então, coisas interessantes acontecem. Estes anos, entre 7, talvez, e até mesmo 10 ou 11 anos, dependendo da criança e do gênero, são interessantes, porque é aí que vocês solidificam o quebra-cabeças. Eu direi o que acontece. Vocês ainda não estão naquele lugar onde vocês estão refletindo, por exemplo, a respeito da vida ou da criação. Mas vocês podem ver o que seus pais fizeram com o quebra-cabeças. E tantos neste planeta então são levados para serviços de adoração de tantas denominações diferentes, de tantos tipos. E lá você então observa o que os seus pais acreditam. E é impressionante. Em primeiro lugar, você vê todos adultos crescidos. Você vê alguns deles com roupas, com trajes. Você vê alguns deles em posições de adoração. Você vê alguns deles orando, chorando talvez. Você vê alguns deles com mais autoridade talvez, e falando em outras línguas talvez, antigas das escrituras, das doutrinas, instruções. Você os vê todos realizando aquilo em um grande prédio. Aquilo é importante. Quem constrói estes prédios? E a resposta é, como criança, alguém muito importante, porque isso deve custar uma fortuna. É dito a você que alguns dos prédios têm 100 anos de idade. E então você começa a compreender e cognizar e realizar que isso deve ser real. Os adultos acreditam nisso, eles se vestem para a ocasião. Olha, eles têm trajes para essa ocasião. É real. E naquele ponto do tempo, meus queridos, mesmo que você ainda seja uma criança, você não cogniza ou faz as perguntas. Isso está indelevelmente estampado com aquilo que os adultos acreditam. Às vezes, sem pensar, você então se torna eles. Às vezes, sem pensar, você irá e virá, irá e virá. Você resolve o quebra-cabeças. Este é quem é o Criador para você. É tão interessante, não é? Que o Criador, neste momento, nessa consciência, neste planeta,
com bilhões e bilhões acreditando no Deus, na criação, com aquela consciência da criação, mas ela é como segue. Há uma força invisível, chame como quiser, Deus, o Espírito, o Criador, é uma força invisível, que conhece você e conhece o seu nome, e sabe quando você é bom ou ruim. E é melhor você observar, tomar cuidado, porque quando você deixar este planeta para aquela pós-vida que você acredita, haverá recompensa ou punição. Isso parece familiar para vocês. É aí que está a consciência do planeta neste momento. Quantos dariam uma olhada em tudo isso e fariam as perguntas: isso está correto, isso não está correto? Eu estou simplesmente repetindo algo que eu aprendi enquanto era criança. Como Cryon, eu estou honrando a humanidade, seus sistemas, ou o que vocês fizeram, até onde eles foram. Eu estou honrando o cruzar aquela marca de 2012, aquele véu que vocês poderiam não ter passado. Vocês não estavam programados para atravessar. Seria aquele fim de todas as coisas. Meus queridos, vocês sabem disso. Imagina um homem que senta nessa cadeira, passou pela Guerra Fria, muitos de vocês não. Ele viu 50 mil armas nucleares apontadas para 2 países. O homem na cadeira ouviu de seu pai moribundo em seu leito de morte. E seu pai estava lamentando ter trazido ele naquele ponto do tempo, naquele ponto da história, porque ele não sobreviveria. Porque quase todos, quando eram feitas pesquisas, diziam que a probabilidade era impossível, que vocês não fariam novamente, seria uma dupla negativa, vocês o fariam novamente, seria chamada de Terceira Guerra Mundial, e seria bem curta. E vocês sabem que eu estou certo. A humanidade guerreou por todos esses éons e essas eras em uma baixa consciência. Uma guerra levava para outra e parece não haver nenhuma lembrança acástica, nenhuma inteligência inata, nenhuma instrução inata. Parece não haver um instinto com relação a isso. De uma geração para outra, dizendo: não faça isso, isso não funciona, isso é disfuncional. Isto é chamado baixa consciência. Geração após geração crescerá e o fará novamente. Então aqui está o que vocês sabem, que talvez vocês não tenham ouvido isto antes. A maioria das guerras, das mortes, na história da humanidade, foram causadas por aqueles que estavam guerreando em sistemas de crença sobre Deus. Então, tanto do horror que tem sido apresentado de uma sociedade para outra, é porque uma sociedade não estava acreditando como a outra acreditava. E então, ela precisava ser morta devido a isso. E algumas delas eram um dos mais preciosos dos seus sistemas de crenças, seus sistemas de crenças amorosos. E eles são culpados devido à baixa consciência do que eles passaram, o que eles fizeram, desde a Inquisição Espanhola, com cristãos, até aqueles hoje que são radicais, que cortarão as cabeças dos cristãos. Vocês percebem que isso não mudou? Mas algo aconteceu, meus queridos, em 2012, que começou a abrir uma porta da permissão de ver o quebra-cabeças novamente, de forma diferente. Neste momento, há uma luz sendo acesa. E pela primeira vez, os humanos, individualmente, estão começando a fazer perguntas a respeito do quebra-cabeças. Até agora, eu direi a vocês, em honra, não com crítica, mas em honra a tudo o que vocês foram capazes de fazer em uma baixa energia, que eu acabei de descrever. Honestamente, quase tudo o que vocês fizeram com relação ao conhecimento, às organizações, às doutrinas, tudo o que vocês fizeram com relação a Deus foi a versão das crianças. É a história do Papai Noel. Não é uma crítica isso. É um fato. E é um fato devido à baixa consciência que agora está começando a mudar. E o resultado disso não está apenas na resolução dos problemas espirituais. Já vocês estão começando a ver o aumento
no desejo para a integridade em todas as coisas. Isto vem principalmente do primeiro mundo, neste ponto. Aquele que tem permissão de pensar e dizer, e escrever e mostrar. E muitos não têm essa possibilidade nesse planeta. Isto começará uma revolução. Uma revolução na resolução de quebra-cabeças. O que nós fazemos com a velha energia? Por que isso está aqui? Como nós podemos erradicar aquilo? Como podemos ser mais transparentes? Como podemos mudar a política? Como podemos mudar o mundo corporativo? Como podemos mudar drogas? Como podemos mudar mudança? Porque, de repente, tudo parece disfuncional. E isto é evolução. Mas, a maior de todas, o quebra-cabeças começa a mostrar a si mesmo novamente. Um a um. Seres humanos individuais, indivíduos, sem nem mesmo sendo forçados, sem nenhum tentativa de evangelismo, sem nenhum sistema, sem nenhum profeta, nada. Estão despertando para esse processo, um a um, eles estão fazendo essa pergunta. Poderia haver mais do que me foi dito? Poderia haver mais do que qualquer um de nós sabia? E a versão para crianças começa então a ser passada. Quando é dito a vocês sobre Papai Noel, talvez originalmente tenha sido decepcionante. Quando você aprendeu, na verdade não era assim. Na verdade não. Mas houve um desapontamento. Aqueles que começam a fazer as perguntas, se a sua adoração está correta ou não, ou se Deus é realmente um Deus julgador, como Deus pode te amar tanto e depois mandar seus filhos para o inferno? Como qualquer Deus poderia torturar uma criança que não descobriu alguma coisa em tempo? E esta é a doutrina de bilhões de pessoas. E, no entanto, não é visto como algo disfuncional devido a uma baixa consciência de pensamento. É simplesmente como as coisas são. Às vezes, oficiais da igreja receberam a pergunta: por que é assim? Como isso poderia acontecer? E eles apontarão para as escrituras e dirão: bem, Deus trabalha de formas misteriosas. Nós não sabemos, mas é assim que é. E é aí que você se desconecta, meus queridos, e começam a procurar, a olhar para o quebra-cabeças e dizer: eu acredito que parte daquilo é tão real, isso é a parte amorosa. Este é o Papai Noel que conhece o meu nome, que é invisível e sabe quem eu sou. Mas aquela parte do julgamento, aquilo não parece realmente fazer sentido. E o quebra-cabeças começa então a evoluir, um a um no planeta. Principalmente velhas almas estão despertando para o quebra-cabeças. Isso os traz para ouvir a esta canalização. Traz a eles para um lugar como este, onde cada um é diferente e único, e não é pedido para seguir um profeta, ou um livro, ou uma doutrina, mas ao invés disso, o quebra-cabeças, a solução do quebra-cabeças é inato dentro de vocês. Eu direi, há algo mais. Aquela história do Papai Noel, quando você descobriu que eram seus pais, você relaxou um pouco, pois você descansou, porque é dali que vinha o amor. Em tantas das suas casas, é de lá que vinha o amor. Meus queridos, vocês estão graduando da versão das crianças e estão percebendo que aquele Criador sabe quem você é. E é lá que está o amor. Aqueles são os pais verdadeiros. Vocês estão começando a evoluir a história e o quebra-cabeças começa a se desembrulhar. Será que há algo maior do que me foi dito? Ah, sim. Mas não é algo linear. Não é uma outra organização. Não é algo para se juntar. Não é uma doutrina. Não tem regras ou passos para subir. Não tem aquilo com que vocês estão acostumados. Você não precisa sofrer um pouco. Nenhuma dessas coisas. E ao invés disto, vocês podem ver algo que vocês não esperavam. Que vocês são magníficos aos olhos do Criador, que sabe o seu nome
Você é quase como um filho de Deus, magnífico de todas as formas. E então, aquele livre-arbítrio começa a fazer sentido. E então você tem a liberdade de compreensão, de uma percepção que pode ser mais elevada do que aquilo que você recebeu quando você era uma criança, ou os seus pais te ensinaram. Agora, isso é incrivelmente importante. Minhas instruções para você. Para tantos de vocês estão no precipício de fazer essas perguntas nas vésperas. Minhas instruções para vocês são estas. Vocês não estarão traindo ninguém. Seja um pastor, um ministro, um padre ou seus pais. Pensar fora da caixa nesta nova energia que é permitido que vocês tenham. E eu digo isso porque em um lugar escuro, em uma consciência obscura, é o melhor que eles tinham. E com todo o amor e intenção e pureza, eles entregaram a você o que eles pensavam ser o melhor que eles tinham. E hoje, quando a luz é acesa e você vê algo mais, e você vê algo talvez mais magnífico e melhor, e muito além de qualquer coisa que eles disseram, não significa que você está traindo nenhum deles. Entrar na luz. Você compreende isso? Não há nenhuma traição. E isso, tão frequentemente, impede aquelas pessoas de até mesmo olhar. Eu não posso fazer isso, eu não posso ir aí, porque eu ferirei aquela pessoa ou magoarei aquela outra. Não é uma organização, meus queridos. Isto é sua alma e sua vida com livre-arbítrio. E se você começar a pensar, será que há mais? Você acabou de abrir a porta do livre-arbítrio para um anjo entrar na sua cara e dizer, sim, você entendeu. E você não pode mais deixar isso. Vamos dizer que você vive em uma casa e há uma porta que você não deveria abrir. E você se arrasta para lá de uma noite, abre, e dentro da luz, coisas que você nunca viu antes, a magia. E você ouve a voz dizendo, fecha essa porta. Você fecha a porta, você se afasta, e pelo resto da sua vida, você quererá voltar para aquela porta. Ou aquela é a porta sobre a qual estamos falando. E a magia são coisas que nunca foram ensinadas a você. É beleza, é o amor, não torna ninguém errado, não é uma organização. Como eu continuo dizendo isso, é porque não é algo linear. É você com a comitiva da criação. E começa a fazer sentido. Mesmo que não haja nenhum profeta, nenhuma doutrina, nenhum livro, nenhuma organização, nenhum juntar-se a nada. E de repente você percebe que você é parte de trilhões, se não mais, de almas que estão começando a despertar por toda parte. Não apenas este planeta, meus queridos. Há um despertar. Conforme vocês despertam, há outras coisas que estão acontecendo nessa galáxia que imitam e espelham aquilo que este planeta está guiando. Eu nunca disse isso realmente, mas é verdade. É por isso que é tão importante, por isso que vocês estão aqui. Este é o plano. O seu despertar neste planeta afeta algo mais em um outro lugar. E é por isso que os anjos estão se regozijando por vocês terem passado 2012. É por isso que eles estão celebrando tanto, conforme vocês percebem a energia se elevar e o quebra-cabeças ser resolvido. Cryo, podemos realmente resolver o quebra-cabeças? Eu direi o que eu já disse na última canalização. Não se preocupe com as minúcias. Entre na luz. E deixe estas coisas evoluírem. E elas evoluirão. Não tenha medo de sentar-se lá e ser amado. Esta é a mensagem, não apenas do dia, é a mensagem do século. É a mensagem para o mundo que passou o marcador. É a mensagem de cada canalizador, que é parte deste retiro. E em diferentes palavras, nós dizemos a mesma coisa. Deixe esse lugar diferente, sai deste lugar diferente de como você chegou. E assim é.